E aí, você já comprou algum objeto que veio quebrado, que veio danificado, que não foi do jeito que você tinha visto no cartaz, tinha visto na propaganda? O que é que a gente vai fazer numa situação dessa? É disso que nós vamos falar, nós já falamos um pouco, né? Mas vamos falar novamente sobre isso. A carta de reclamação. É preciso a gente, para poder ter os direitos garantidos, a gente precisa saber como fazer a ação direito. Senão o camarada de lá perde a paciência também, bota a pessoa na justiça, não é chegar com briga, não é chegar com barulho, com gritos, não. Existem meios legais. E uma das coisas que mais está acontecendo é a insatisfação de clientes com produtos que eles compram pela internet. Não sei se já aconteceu com você ou alguém próximo a você de ter comprado produtos pela internet e ter a surpresa de vir melhor do que você pensava ou vir, né, com a qualidade zero. Ou não receber, ainda tem mais essa. Então, existem várias situações de compra. Mas não fica por isso, não. Existe lei para proteger o consumidor também. Não é assim fazer e deixar para lá, não. O consumidor precisa saber dos seus direitos e buscá-los. Ok? Então, nós vamos ver a carta de reclamação. Vejam, nos últimos anos, cresceu o número de consumidores que faz compras pela internet. Vejam, a facilidade, o evento da internet, a facilidade que a internet tem, a pandemia, né, colocou muita gente em casa e aí facilitou, aumentou muito mesmo. Se nos últimos anos já era crescente, em 2020 ela deu um pipoco mesmo, né? Então, com isso também vem as queixas de diversos problemas. Não só vem coisa boa. Você já comprou produtos pela internet? Como foi a experiência? Tem muita gente que eu conheço que tem experiência boa, tem muita gente que eu conheço que tem experiência também ruim, negativa. Em sua opinião, como poderia ser feita a reclamação para problemas com essas compras? Pegar o revólver lá? Não, nem diga isso, por favor. Vamos pensar de uma maneira bem civilizada. Você e sua família já compraram algo que não foi entregue? Ixi, eu conheço muita gente que está acontecendo isso. Compra as coisas e nunca, igual o dia de ontem, nunca mais viu. Isso é muito ruim. Isso faz muito mal, porque quem compra está esperando, fica ansioso, contando os dias, né, para receber aquele produto, mas aí realmente é uma decepção. Vamos ver essa carta. Olha como está a figurinha. O cliente está desesperado. Boa noite. Realizei uma compra no site dessa livraria no dia 10/5, número do pedido 15454572. Como precisava do produto com urgência, pois sou professor e ia usar o livro com meus alunos, paguei uma taxa extra de R$ 15 para que a entrega fosse efetuada no mesmo dia. Segundo os termos do site, pagando esse valor extra, o prazo de entrega de encomendas é até 22 horas do mesmo dia do pagamento. Sinto que fui enganado. Para começo de conversa, o código do rastreio que passaram não funciona. Mesmo assim, esperei o produto até o prazo combinado. Fiquei acordado até meia-noite e nada do livro. Nem no dia seguinte, nem no outro. Até agora, para falar a verdade, só dor de cabeça. Tentei contato por telefone, protocolo de atendimento,
47, 86, 44, BHHB, H8. Falei com uma atendente chamada Jéssica, que me passou para um supervisor chamado Anderson. Ele me disse que eu receberia o livro ainda hoje e, posteriormente, um bônus de R$ 20 para ser usado na minha próxima compra. Acredite, fui enganado outra vez. Nem livro, nem bônus, na dica de nada. Escrevi vários e-mails de reclamação e, como sempre, a única resposta que recebi foi um e-mail automático. Estamos providenciando. Sei, nunca mais compro nada a vocês. Essa carta, ela tem algumas particularidades que vocês precisam entender caso não conheçam essa forma de compra pela internet. A primeira coisa que a gente observa nessa carta é que talvez você tenha aprendido que carta a gente não cumprimenta as horas. Bom dia, boa noite, boa tarde, porque você não sabe a hora que o camarada vai ler. Mas como ele está online e a pessoa também está online, ele cumprimentou a hora e fez bem, porque essa carta não foi pelos correios, ela foi através de e-mail, aquele endereço eletrônico das pessoas. Então, nós temos aí o número do pedido. Esse número do pedido é fornecido pela empresa quando você compra alguma coisa. Nós temos também outra coisa aí, o código de rastreio. O que é isso? Quando você faz uma compra, eles dão um código de rastreio, que através desse código você acessa lá e sabe exatamente onde está o objeto que você comprou. Se já saiu da fábrica, se está na capital do seu estado, se está já na sua cidade e estando na sua cidade, se já saiu para a entrega. Isso facilita, porque às vezes a pessoa sai e quando recebe a mensagem, então a pessoa já vai em busca, não é? Não tem problema da porta estar fechada. Outra coisa é o protocolo de atendimento do telefone. Muitos de vocês certamente já receberam ligações das empresas de telefonia, claro, tem. E a pessoa fala com você e diz, o código de atendimento é esse. Para quê? Para caso aconteça alguma coisa errada, você diz qual é o código e eles identificam na hora quem foi que falou com você. Então, nós temos aí, e ele teria também um bônus. O que é um bônus? É algo que eu ganho. Ele ganharia R$ 20 para ser usado na próxima compra. Então, ele não ganhou o dinheiro em espécie. Ele teria, por exemplo, se ele fosse fazer uma próxima compra que desse R$ 40, ele só pagaria 20, porque ele teria um bônus. E aí ele diz assim, escrevi vários e-mails de reclamação e, como sempre, a única resposta que recebi foi um e-mail automático. O que significa esse e-mail automático? Significa que não era ninguém exatamente escrevendo para ele, alguém preocupado com a situação dele. Era um e-mail que já tem lá pronto, que eles só fazem mandar para quem está perturbando com cobrança. E aí ele diz, sei. Ele diz, estamos providenciando, ele recebe o e-mail dizendo que estamos providenciando, e ele simplesmente diz, sei. Isso pode soar como uma ironia. Eu sei que não vai dar certo de novo, eu sei que eles não vão mandar. Então é uma ironia. O que é uma ironia? Quando eu digo uma coisa, mas dando a entender que eu estou pensando outra. Ele diz, sei, eu sei que vai chegar. Então, ele faz uma afirmação aí bem taxativa. Nunca mais compro nada a vocês. Então, ele fez uma carta que não é tão formal assim, porque comunicação por e-mail não é para uma autoridade, então não tem compromisso de usar palavras mais rebuscadas, mais formais. Ele usa uma linguagem bem comum mesmo e até expressões informais. Essa carta também você pode dizer que ela é informal. Qual é o objeto
da reclamação dessa carta. O que foi que aconteceu para gerar essa reclamação? Quem seriam o remetente e o destinatário desta carta? Observe, o remetente é quem manda a carta. Quem é que está mandando é o remetente. E o destinatário, para quem foi destinada essa carta? Em que veículo, geralmente, cartas informais como essa são veiculadas? O que é o veículo? É o carro? Não. Em que meio essa carta foi publicada? Ela não foi colocada em envelope, toda formalizada. Então, ela foi enviada por onde? 3. Releia o primeiro parágrafo e responda. Descreva a compra do consumidor reclamante. Ele compra o quê? Como era isso? Então, descreva a compra, como foi a compra dele. Em que o consumidor confiou a pagar taxa extra? Ele estava confiando em quê? Esperando o quê? Porque ele escreve a seguir, sinto que fui enganado. Ele vai, diz, e depois ele faz, sinto que fui enganado. Por que ele diz essa expressão? Aí era para ser o quarto, eu coloquei o quinto. Antes da realização da reclamação por carta, o consumidor fez uma reclamação por telefone em que o supervisor fez uma promessa. O problema do consumidor foi resolvido? Explique. Então, vamos lá. Ele tinha sido prometido, né? Mas leia a seguir o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor e responda. Olha que tem lei para quem compra também, não é? Então, esse colchete aí, com a reticência, quer dizer que antes tem alguma coisa. Para a interpretação e compreensão desse texto, só precisamos da seção 2 da oferta. Artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente e à sua livre escolha fazer o quê? Ele tem como alternativas, ou se ele quiser ou não quiser. Ele pode, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Ele pode aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Ele pode rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Aí nós temos Brasil Código de Defesa do Consumidor, disponível na internet. Vamos entender um pouquinho, porque quando fala de lei, parece que fica meio difícil, né? O fornecedor de produtos, quem é o fornecedor? A empresa que está vendendo, né? Recusar, se negar, não quiser cumprir a oferta, a apresentação ou publicidade. O preço que ele colocou, a oferta, a forma como o produto estava apresentado, ou então como estava na propaganda. Aí, se não for ele quiser enganar, então o consumidor poderá ter essas alternativas e escolher livremente. Ele pode escolher que o vendedor, o fornecedor, né, pode entregar o produto a ele do jeito que estava dito na oferta, na apresentação, na publicidade. Porque às vezes eles colocam um produto em oferta, em promoção, e quando chega no balcão, não, mas não era isso não, de jeito nenhum. Seu direito como consumidor é cobrar o que estava na prateleira. Ocorrem muitos casos em que até mesmo o funcionário se confundiu, colocou um preço num produto, mesmo que tenha outro, do mesmo jeito, com preço diferente. Se você, como consumidor, pegar o mais barato e estava lá no produto, você só tem direito de só pagar aquele.
Então, você pode também aceitar outro produto. Por exemplo, vendeu um sapato, né? E não tinha mais, ele vai negociar com você para você pegar outro sapato no mesmo valor, de uma marca diferente, mas no mesmo valor. Ou a prestação de serviço, aquele serviço que ele comprou, que você comprou, ele estava oferecendo. Rescindir o contrato. O que é rescindir? Desistir do contrato, com direito à restituição. O que é a restituição? O fornecedor vai devolver o seu dinheiro. Você não já tinha pago antes? Monetariamente atualizado. Se nesse período o dinheiro vale mais, por exemplo, como o dólar que muda muito de valor, você vai receber com o valor do dia, não tem essa historinha não, né? E você vai receber tudo, de forma que o consumidor não pode ter prejuízo. Não pode de jeito nenhum. Deu errado a compra, ele tem todo o direito de reclamar. Qual direito foi violado pela livraria? O que é violado? O direito que não foi, o direito que o comprador tinha e a livraria não cumpriu. Né? Qual foi o direito violado, negado? Ele tinha um direito a alguma coisa. Pela lei do consumidor, qual direito é garantido ao autor da carta de reclamação que você leu? Pela lei, ele tem direito a quê? Para a lei ser cumprida, de acordo com o relato da carta, basta o consumidor reclamar para a empresa? Explique. Apenas reclamar, está tudo resolvido? Explique. D. Em sua opinião, o que deveria ser feito pelo consumidor para garantia do seu direito como consumidor? Muitas vezes o direito é violado, é negado. O que é que o consumidor deve fazer para garantir o seu direito? Releia o seguinte trecho. Acredite, fui enganado mais uma vez. Nem livro, nem bônus, na dica de nada. Ao ler sobre esse trecho, o que marca sua informalidade? Que palavra marca a informalidade? Que o comprador não está falando tão sério, tão formalmente. Por que essa carta apresenta informalidade na linguagem? Por que ela pode ser uma carta informal? Se a carta fosse escrita na página de reclamação de alguma entidade de proteção ao consumidor, como o PROCON, por exemplo, teria o mesmo nível de informalidade? Ela poderia ser informal? Explique. E agora falando mais sobre a carta. Em quais parágrafos o consumidor realiza o relato dos fatos? Em quais parágrafos ele conta os fatos que aconteceram? Explique. A finalização da carta mostra que houve acordo? Observe os elementos linguísticos utilizados pelo consumidor ao relatar seu problema. Quais elementos linguísticos marcam a ordenação dos eventos no relato? Quais são as palavras que ele usa para marcar que aconteceu isso primeiro, depois, a gente usa em outro dia, em outra hora. Então, você vai lá no texto e observa quais foram as palavras que ele usou para mostrar a ordem dos fatos, que os fatos aconteceram. B. Quais sequências do texto apresentam opinião do consumidor sobre o serviço e as promessas de resolução feitas pela empresa? Ele tem uma opinião, ele diz uma opinião, né? Quais sequências, quais trechos do texto mostra a opinião sobre o serviço e sobre as promessas de resolução pela empresa? Ele tem uma opinião sobre isso. E agora chegou sua hora também de produzir. Não adianta você assistir a aula de língua portuguesa,
estudou um gênero textual e não partir para a produção de um gênero também, de um texto no gênero estudado. Então, agora é a hora de produzir. Observando o exemplo de carta de reclamação estudado nesta aula, imagine que você tenha comprado um jogo de canetas e algo não deu certo. Pode ser a entrega, a qualidade do produto, o produto veio com defeito, etc. Qualquer coisa. Produza uma carta de reclamação para o fornecedor do produto comprado. Use sua criatividade. Aí você pode apresentar para o professor, você mandar para o professor, o seu professor, a carta que você fez. Então você pode criar o nome de uma empresa, você pode dizer o que foi que aconteceu. Eu coloquei aí só a entrega, qualidade do produto, defeito, mas pode ter sido por outra coisa. Você pediu de uma marca, veio de outra, você pediu de uma cor, veio de outra. Enfim, você vai encontrar no produto que você comprou, um jogo de canetas, você vai encontrar algum problema e que você precisa mandar uma carta de reclamação para o fornecedor, né, solicitando que o seu problema seja solucionado. Como você já conhece a lei, você pode dizer se você quer outro produto, se você quer que troque por outro da mesma marca, do jeito que você queria, ou se você quer rescindir o contrato, você quer seu dinheiro e pronto. Então você vai ainda na carta de reclamação, sugira lá para mostrar ao fornecedor que você conhece da lei. Ele não está falando com qualquer um, está falando com alguém que conhece, que sabe da lei, que sabe dos seus direitos. E aí, com muita criatividade, faça sua carta e envie para o seu professor. Ele vai ficar muito feliz em saber que os alunos estão reconhecendo seus direitos, buscando seus direitos e trabalhando com textos que vão servir para uma provável eventualidade dessa na sua vida. Então, essa aula de hoje serviu para isso. Tudo que nós aprendemos deve servir também para a nossa vida prática. Vamos encerrando mais uma aula e até a próxima. Fiquem com Deus.